A maioria aqui não sabe quem é o Jerry Falwell. Eu conheci o ministério dele nos Estados Unidos na década de 80 e na década de 90 ele já estava em princípio de decadência. Ele era um grande legalista. Na época do conflito de independência na África do Sul, ele era em favor do apartheid. Todas as ações do Reagan de invasão, ele foi em favor delas. Ele foi um dos que brigaram pelo espólio do Jimmy Swaggart, quando Jimmy Swaggart caiu em desgraça. Ele é o protagonista no filme O Povo versus Larry Flynt, sobre pornografia nos Estados Unidos. E o Jerry Falwell é a figura protagonista coadjuvante ali perseguindo o Larry Flynt por causa da revista Rustler. Vocês são muito novos, talvez, para saberem disso, mas quem tem a minha idade e foi atento, lembra de tudo isso. E ele era um grande moralista que formou uma coalizão política de hiper-ultra conservadores americanos chamado a Maioria Moral. E foi esse cara que deu essa opinião num jornal, um telejornal da Fox, nos Estados Unidos, dizendo que o Trump é o sonho de consumo, é o presidente dos sonhos de todo evangélico americano. Você imagina só. O único comentário que eu fiz foi escrever ao lado da cabeça da chamada, eu só traduzi a chamada. Eu escrevi trágico, pronto. Aí hoje de manhã eu fui ver e tive que excluir umas 8, 10 pessoas, porque são muito grosseiras, são muito mal educadas, fazem mal à página, picham, são ignorantes, não sabem do que se está falando. Eu acho que nem inglês elas leem, o texto é em inglês para piorar. Só pode ser, não devem saber ler, porque o texto narra o que aconteceu nesses últimos 100 dias e quais teriam sido as coisas que mais teriam agradado os evangélicos. Infelizmente são todas coisas muito bizarras comparados com o mal causado. Aí eles ficam também querendo te acusar, se você diz que o Trump é um horror, é muita besteira. Não tem nem a coragem histórica de olhar para trás, está tudo aqui fácil de pesquisar na internet. É muito ruim, rapaz. É impressionantemente ridículo. É trágico. É trágico mesmo. Eu estou falando agora das pessoas. Aí ninguém puxou o assunto de Bolsonaro. Ninguém. Mas eles já chegam à associação que eles fazem entre Trump e Bolsonaro. É tão visceral que mesmo você não tocando no assunto, eles já começam a dizer assim, por isso eu vou votar em Bolsonaro. E aí começam a te agredir. Você não falou no assunto. Eu só publiquei um post. É impressionante o que fizeram com a alma de vocês. E eu vi um rapazinho lá dizendo assim, eu vou sair de fininho desse papo aqui, porque eu nem evangélico sou, deixa eu escapar dessa. Falei, meu filho, eu também não, deixa eu sair disso aqui. Me incluam fora da ignorância de vocês, do obscurantismo,
desse espírito de pichador, me incluam fora da bipolaridade de vocês, da idolatria e das muitas idolatrias de vocês. Quem é assim é idólatra. E para essa pessoa, Jesus nunca passou de um ídolo apenas. Só um ídolo. Um ídolo. É chocante como elas dizem assim: quando você fala de Jesus é uma maravilha, mas quando você dá uma opinião política é um desastre. E elas nem prestam atenção que a minha opinião, por exemplo, política, é pegar princípios de Jesus e dizer: o que se está fazendo aqui nega esse princípio de Jesus. Portanto, eu não estou falando de política, eu estou falando do Evangelho. Só estou ilustrando na vida real o que o Evangelho traz como sal, luz, como ele é espada, como ele carrega em si tanto exaltação como ruína, como ele promove a paz tanto quanto como ele divide, conforme Jesus disse que seria. Porque quando você pega o princípio de Jesus e começa a aplicar na vida, quando Jesus de fato se torna essa chave hermenêutica, que é infinitamente mais do que uma pedra filosofal, mas vamos usar essa expressão, essa pedra de encaixe, essa pedra filosofal, ou essa chave hermenêutica, com a qual você olha para a vida, ninguém vai conseguir situar você em lugar nenhum. Ninguém. Eles não conseguem dizer que eu sou de direita, não conseguem dizer que eu sou de esquerda. Os muito atrasados e ignorantes que me veem dar uma opinião, dizem: é esquerdista, aí os esquerdistas me veem dar a mesma opinião e me chamam de direitista. É uma loucura. Você está vivo no meio dessa insanidade. É muito doido. E como Jesus se tornou só um ídolo. Ele tem o nicho dele. Jesus é um ídolo nesse caso porque ele tem um nicho. As pessoas o colocam no nicho. E ele fica ali. Aí elas constroem também o panteão das outras coisas. O nicho político, o nicho profissional, o nicho filosófico, o nicho relacional. Nada tem a ver uma coisa com a outra. São só nichos. E Jesus faz parte disso. Na hora de orar, eu não oro para Bolsonaro, nem Trump, nem Temer, nem oro para Lula. Na hora de orar, como eu sou crente, eu oro para Jesus. Mas também na hora de escolher um político, eu não penso no que Jesus diz, eu penso no que eu quero que aconteça. Ou em qual seja o interesse confessado pelos líderes da minha religião, ou o que o meu trauma pessoal, familiar, cultural, de natureza moral, determina que eu faça. Eu não vou querer saber qual é o Espírito de Cristo, qual o Espírito do Evangelho, porque Jesus já falou o que tinha que falar na hora que eu permiti que ele falasse, nas coisas que eu escolhi que ele seja nelas relevante. Nessas de cá não tem nada a ver. E assim eles prosseguem. Eu não podia deixar de pegar esse bem-te-vi que pousou aqui para beber uma aguinha. Oh, vai, bem-te-vizinho. Coisa linda. Isso. Pois bem, voltando aqui ao assunto. São nichos. Na vida sexual, amorosa, afetiva dele, Jesus também não tem nada a dizer. Depende.
Tem alguns que só associam Jesus a essa prática de natureza sexual, dele ou dos outros. Isso acontece toda hora, todo dia, gente me perguntando se pode isso, se pode aquilo, se não pode aquilo, outro preocupados com o que Jesus pensa. O que elas não sabem é o que Jesus pensa, porque elas não leem o Evangelho, não conhecem o que Jesus pensa, só o que os pastores dizem. E como eles não falam sobre a vida, só sobre dinheiro, receber, e princípios e magia e bruxarias cristãs, elas ficam sem saber o que fazer. Aí sexo e Cristo, sexo e Jesus são irmãos gêmeos nessa cadeia. Mas no mais, especialmente na dimensão política, parece que uma coisa não toca na outra. Até porque todo mundo que está me ouvindo aqui conhece políticos evangélicos ou cristãos. Conhece. Eu sei que conhecem. Ou seguem ou acompanham. E eu vejo a esquizofrenia de vocês. Eu vejo como às vezes vocês dizem assim, agora ele falou como homem de Deus. Outras vezes vocês dizem, não, mas agora é o mundo político, o lado político é assim. Eu vejo todo o tempo, ouço os comentários, eu fico aturdido, minha gente. É ruim demais. Aturdido. Jesus é só um ídolo para você. E para a grande maioria, os chamados cristãos evangélicos, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quanto no mundo todo, estão totalmente fragmentados, divididos. Eles não sabem quem é Jesus, não conhecem o Evangelho. Eles têm Jesus manifesto nos tarados que se tornam os líderes e os pastores deles. Esses são os Jesuses das vidas deles. Imagina só que futuro pode haver quando os Jesuses da vida desse povo são as lideranças que eles idolatram e cultuam e que também são mais doentes do que eles, com o agravo de serem mais narcisistas, mais cara de pau, mais charlatães, mais um monte de coisas, mais apenas reis do bico, sem consciência, sem gravidade de caráter, sem busca de integrar o sentido das coisas, da vida, da existência, não. Aí o resultado é esse. Jesus é só um ídolo, deixa ele no canto dele, não tente aplicar o sentido e o espírito do Evangelho nas outras áreas da vida, especialmente na política e nos negócios. Não. E muito menos ainda na guerra. Não fale qual é o espírito de Cristo, porque nós sabemos o que vamos fazer em razão das nossas regras e políticas adotadas, que são os mandamentos da nossa decisão pessoal. Se eles tiverem alguma coisa a ver com Jesus, que bom. Se não tiverem, não vamos misturar as coisas, porque essas coisas não se misturam. E se você diz, mas você disse que Jesus é o seu Senhor, a pessoa diz, mas ele é. Jesus Cristo é o Senhor, é o nome que está acima de todo nome. Só não está acima das decisões que você toma, enquanto prende no nicho da clausura divina dele, sem nenhuma acessão ou incidência sobre a idiotice que você transformou em dogma da sua vida nessas outras áreas. Ai, ai, ai.
é ruim demais. Eu sei que eu estou falando sozinho. Sei que eu vou ficar cada vez mais sozinho. Eu não terei lugar, nem terei espaço num mundo insano como este. Eu serei o louco, cuja loucura é a minha sanidade. E de cuja sanidade eu não abrirei mão jamais, mesmo que eu fique sozinho entre vocês. Daqui a alguns anos a consciência vai voltar. E aí então os seus filhos e os seus netos vão aproveitar. Mas existe uma geração que ficou completamente corrompida. Os que viveram os últimos 20 anos sob o pastoreio dos nichos estanques e das esquizofrenias reinantes, e que foram também crismados e batizados nos ideologismos bipolares que assaltaram não só a nossa sociedade neste país, mas assaltaram a Terra. O planeta todo está sofrendo relativamente dos mesmos males, das mesmas taras, das mesmas doenças, das mesmas esquizofrenias. Eu estou falando aqui com muita tristeza. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Não estou lendo o que ninguém está escrevendo, até porque eu estou contra o sol de óculos escuros. Então não fique frustrado por eu não responder nada, eu não estou vendo nada, eu não estou falando em nenhuma direção necessariamente, eu só estou falando. Que Deus te abençoe. Se você achar que o que eu disse aqui pode ser útil a alguém, compartilhe. Compartilhe mesmo. É fácil compartilhar. Beijo. Deus nos abençoe. Tchau.